Essa é uma atitude que você encontra em toda a história do comunismo internacional. Essa é uma atitude que você está encontrando hoje aqui no Brasil. E eu sou uma vítima desse tipo de atitude. Criaram um mito simplesmente para enmascarar, naquele momento, o Partido Comunista, responsabilidades que ele tinha por botar um monte de jovens morrendo e matando. Mas, Cavancelmo, desculpe, mas a base desse mito é absolutamente real. Qual é o mito Cavancelmo? O mito Cavancelmo se baseia na seguinte história bem sintética. O Cavancelmo liderou a revolta dos marinheiros, isso foi um dos pretextos fundamentais para o golpe militar. O Cavancelmo foi para a luta armada, depois foi preso, traiu os companheiros, delatou os companheiros e entrou na clandestinidade. Essa é a base real sobre a qual se construiu o mito. Mas o mito aí, no caso, é secundário. O fundamental é essa base aí. Por exemplo, o senhor está falando do seu rosto na televisão e tal, naquela época, e aí eu me lembro de uma questão que eu queria colocar para o senhor. É verdade que o senhor fazia palestras para os agentes da polícia encapuçado? Todo mundo encapuçado e o senhor também? Eu fiz isso uma vez. Palestras? Ensinando? Não, ensinando não. Eles me faziam perguntas e eu respondia sobre o que é que foi o treinamento em Cuba, como foi a minha vida em Cuba, o que é que eu achava de Cuba, etc, etc, etc. Isso depois dos eventos do Recife aconteceu uma vez. Ah, depois do Recife? Depois dos eventos então o senhor, as suas atividades nos órgãos de repressão não terminaram? Não terminaram, não. Eu fui convidado para fazer uma palestra, não sei em que local, e fui encapuzado. Como para escrever o livro, por exemplo, do Pena Branca, um delegado de polícia me liga e diz, olha, existe um amigo nosso que está precisando de uma entrevista, porque está... mas você não pode dizer tudo. Você faz uma síntese do que você pode dizer, resguardando, para não ferir suscetibilidades das autoridades, não sei o que lá e tal. Eu digo, tá bom. Eu podia recusar? Não. E quem foram essas pessoas? Elas Era apareceram? um delegado de polícia. Ficaram lá policiando a entrevista? O delegado de polícia me fez a proposta. Eu fiz um resumo dizendo, eu posso falar isso? Esse resumo foi para o SNI, Polícia Federal... E o que o senhor não podia falar? Não sei. Não sei. Eu não sei o que é que eu não podia falar. Só que aquele pessoal de segurança daquela época, né, tinha muito medo do que eu pudesse vir a falar. Eu não sei o quê. Porque eu não tinha tamanha informação. Eu era monitorado todo o tempo. Pelo contrário, quando saí de lá, houve um julgamento para dizer, ele deve viver ou morrer. E a sua plástica? Que história é essa da plástica? Depois de tudo acabado, o doutor Fleury disse, você vai fazer uma plástica, porque tanto gente de direita quanto de esquerda que ainda te odeia, pode te perseguir e te matar. Eu ia dizer não? O senhor não acha que isso pode acontecer hoje? Por que o ódio da direita, se o senhor prestou tão generoso serviço à direita? Explica melhor isso. Aquele negócio da traição militar, né? Da traição na vida militar, no caso da Associação dos Marinheiros, do discurso, etc. e companhia, eu acho que até hoje, por gente do passado, não é engolido. Pô. Ou seja, eles inventaram que era de serviço secreto, que era agente da CIA, que era agente infiltrado já naquela ocasião, etc. companhia, simplesmente para queimar. É isso que eu chamo mitificar e criar uma coisa, um ser que não é. Né? Desculpe. Eu fiquei na mitificação e esqueci a linha da sua... Por que o senhor teme uma ação da direita? Da direita. Se o senhor serviu a direita... Sim. Ué, o próprio discurso do Fleury disse isso. No próximo discurso, quando ele me mandou fazer a plástica, ele disse isso. Hoje eu não temo mais. Mas teria razões hoje eu não temo mais, a temer da direita? Se ele disse, ele era um homem muito bem, um dos homens mais bem informados, talvez, da nação naquele momento. Né? Sim. Era um homem temido. A gente na clandestinidade sabia, porra, esse delegado, Fleury, estar diante dele era estar diante de um monstro. Era aterrorizante.
Anselmo. Oi. Mas uma coisa é certa, né, Desculpa. Boris? O senhor não tem mais medo disso, que o senhor está aqui dando uma Não, entrevista ao não, vivo. não, eu não. Escuta, olha, Que o senhor ainda tem medo hoje, depois dessa vida de horror, de sangue, de... Eu tenho medo de morrer sem o meu nome. O meu nome de batismo, José Anselmo. Eu tenho medo de morrer sem ter a minha identidade militar devolvida. Eu não tenho a minha identidade militar. Eu fui anistiado, eu fui caçado, passei por todos esses processos. Muito bem, servi contra o Estado, servi 2 anos aí nesse processo a polícia do Estado. E depois, pronto, eu fiquei ao Deus dará. Muito bem. Teres, daqui a pouco a gente ouve o advogado dele, nós temos uma gravação com o advogado dele, mas antes eu queria colocar uma coisa, que é o seguinte: como é que o senhor vê o Brasil hoje? O MST é um movimento revolucionário, o Brasil está bem, é aquele Brasil que o senhor, para o qual o senhor se envolveu depois do que o senhor queria? Muito bem, durante esse tempo todo de vida, eu virei para... me mudei várias vezes de endereço, não é? Principalmente depois da tal entrevista da Globo, e eu pude andar pelo interior de Minas, pelo interior do Piauí, pelo interior do Maranhão, pelo interior do Pernambuco, pelo interior da Bahia. O panorama que eu encontrei e as pessoas que eu encontrei foram aquelas que eu vi na minha própria família no interior de Sergipe em 1960, 61, 62, 63. Eu vi água onde diziam não haver água. E depois eu digo assim, por que desde o governo já socializante do Fernando Henrique Cardoso, não se fez a tão decantada essa coisa das esquerdas? É sim, é sim. O que é? Por que eu digo que é socializante? Porque o Fernando Henrique Cardoso teve uma formação marxista. Depois o que acontece dentro de toda aquela linha do comunismo internacional? Ele escreve um livro dizendo, numa certa ocasião, que os países menos desenvolvidos, eles poderiam ficar dependentes dos países desenvolvidos. O que acontece? O camarada da Fundação Ford chega, dá $145 mil para ele fundar o SEBRAP. E depois ele recebe quase que $1 milhão, o que ele não sabia de onde vinha. E que hoje tem um livro que está no mercado aí, de uma pesquisadora inglesa, dizendo, bom, esse dinheiro vinha de quem? Vinha da CIA, etc. companhia. Agora, a linha dentro desse negócio aí é a seguinte: comunismo internacional. Para nós, eu vejo da seguinte maneira: a Internacional Comunista. Depois, a OLAS, direcionada para aqui, para a América Latina. Agora, a OLAS também direcionada para que o Guevara não voltasse mais para Cuba. Por quê? O Guevara lá em Cuba fracassou em tudo que fez. Foi para a África, fracassou. Foi até expulso de alguns locais onde ele foi figura não grata. Então ele vem para a América Latina. O Partido Comunista Boliviano nem deu apoio para ele. E ele morre isolado. Ora, com toda a estrutura e todo o discurso guerrilheiro, né, de Cuba, como é que deixam aquele líder ali abandonado? Aliás, ele em Cuba era muito menos reconhecido do que o Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E era um cristão e democrata dentro daquele